Opa, então nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o que que muda e o que que mudou na minha vida quando eu atingi os meus primeiros 10 mil, os meus primeiros 100 mil reais e os meus primeiros 500 mil reais. Eu não lembro exatamente quando que eu bati 10 mil reais, mas foi em algum mês quando eu tinha 18 anos e eu bati 100 mil reais em maio de 2023, quando eu tinha 19 anos. E eu só sei dessa data porque tá anotado no meu banco. Mas, tipo, não foi realmente uma data que eu comemorei, eu nem tinha percebido que eu tinha chegado em 100 mil reais. Eu só fui perceber isso depois de um tempo. Até porque, na época que eu comecei a ganhar dinheiro com edição, eu não me preocupava com quanto eu tinha investido, eu só estava preocupado em ganhar mais dinheiro. Até hoje também eu não me preocupo tanto, eu tô bem mais preocupado em ganhar mais dinheiro. Então não teve comemoração, eu não falei pra ninguém, só cheguei em 100 mil reais. Obviamente eu percebi isso, né, depois de um tempinho, mas não teve grandes comemorações não. E eu queria aqui, né, falar um pouquinho sobre o que passava na minha cabeça naquela época, até porque naquela época eu não conversava com muita gente. Uma das poucas pessoas que sabia o quanto eu tinha de dinheiro nessa época era o Ilon, né, que ele apareceu aqui no segundo vídeo do canal, mas tirando ele, tinha muita pouca gente que sabia quanto de dinheiro eu tinha e eu não cheguei a comentar com ninguém também, das pessoas que eu conhecia antigamente, o quanto eu tava começando a ganhar, né? Porque nessa época eu já tava passando dos 10 mil, 15 mil reais por mês. Mas eu não comentei muito com ninguém. E eu queria falar um pouquinho aqui nesse vídeo do que passava na minha cabeça, se realmente mudou a minha mentalidade, né? Se aquela mágica que todo mundo fala dos juros compostos depois dos 100 mil reais realmente existe, se eu senti alguma diferença em ter 100 mil reais na conta ou não. E se eu acho, né? Se realmente eu acho que 100 mil reais é 33% de 1 milhão, como algumas pessoas falam por aí na internet. Bom, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui, já comentei em alguns vídeos sobre a minha jornada, eu trabalho com edição para gringos e existe um mês em específico que me marcou muito, que não foi o mês que eu juntei 100 mil reais, não foi o mês que eu juntei 200 mil, foi o mês que eu ganhei 10 mil reais em apenas um mês, 2 mil dólares, que foi em setembro de 2022. Esse mês eu lembro muito bem dele, porque foi realmente o mês que deu uma virada de chave é foda. Deu realmente uma virada de chave na minha cabeça e eu parei pra pensar, caralho, isso aqui dá certo, né? Tipo, isso aqui dá dinheiro, porra, são 10 mil reais aqui que entraram na minha conta, editando videozinho de Minecraft, tá ligado? Pra mim isso foi surreal e mudou muito mais a minha mentalidade nesse dia do que quando eu juntei 100 mil reais, ou 200 mil, ou 500 mil, tipo, não foram grandes pontos de virada na minha vida, o dinheiro acumulado, mas sim o tanto de dinheiro que eu conseguia fazer no mês, isso mudava bastante o jogo pra mim. Eu demorei pra caramba pra começar a comprar coisas, eu me virava com o que eu tinha, né, eu já tava com 100 mil, 200 mil reais na conta, e eu ainda tinha um computador básico, até hoje eu ainda tenho um computador básico, né? Eu fiz o upgrade no meu computador, isso foi em 2022, e desde 2022 até hoje eu ainda uso o mesmo computador, né? Obviamente eu comprei um pouco mais de memória RAM, né? Eu comprei SSDs novos, mas tipo, a base do computador, processador, placa de vídeo e placa-mãe, cara, o mesmo até hoje. Então eu sempre fui constantemente elevando o quanto eu ganhava por mês e o quanto de dinheiro eu tinha guardado, mas eu nunca elevei o meu padrão de vida. Hoje em dia eu tô planejando, né, comprar mais coisas, tô querendo gastar um pouco mais do meu dinheiro, mas tipo, sem compras absurdas, entendeu? Tipo, legal, eu tenho 600 mil investidos, mas eu não vou comprar um carro de 200 mil reais. Se eu fosse comprar um carro, eu compraria um carro de tipo 50 mil, 60 mil no máximo. Mesmo tendo um grande valor investido já e mesmo tendo uma renda mensal alta. Pra ser bem sincero, eu sou até meio radical com essas coisas, né? Eu, por exemplo, não teria um carro que seja mais caro do que o meu salário, entendeu? Então se eu ganho 40 mil por mês, eu não vou ter um carro de mais de 40 mil, né? Se eu for ter um carro, eu quero que seja possível pagar o valor inteiro desse carro em um mês só. Também não faria financiamento, não compraria coisas financiadas, nem parcelar coisa eu parcelo, né? Eu gosto de comprar tudo à vista porque, não sei, eu acho que paz de espírito. Eu sei que, tudo bem, eu posso, quando é um valor alto, compensa você parcelar se for sem juros, porque você deixa o dinheiro investido ali, mas assim, no final das contas, não faz uma grande diferença, vamos ser bem sinceros. Uma coisa que eu percebi juntando dinheiro é que o que mais faz diferença não é a sua rentabilidade, não é nada disso, é o quanto você ganha por mês. Porque existem duas coisas que aumentam quando você começa a ganhar mais dinheiro e isso eu percebi na prática. Primeiro, você começa a aportar mais dinheiro, porque se você tem um estilo de vida básico e você não gasta muito dinheiro e você for uma pessoa igual a mim, você vai demorar para aumentar o seu custo de vida. Mas ele vai aumentar também. Então as duas coisas que vão aumentar vão ser o seu custo de vida, os seus gastos e os seus aportes. Porque quanto mais dinheiro entra na sua conta, mais liberdade você tem para
aportar e para gastar no seu estilo de vida pessoal. Se eu ganhasse 5 mil reais por mês, eu ia ficar bem mais apertado e eu ia ter que equilibrar muito mais, né, os meus gastos, o meu estilo de vida, os meus investimentos. Aqui não, aqui eu ganho 40 mil por mês, eu posso setar, olha, se todo mês eu vou investir pelo menos 20 mil reais e todo mês eu invisto 20 mil reais e ainda assim sobra mais 20 mil reais para os meus custos de vida, que é muita coisa. Eu acho que atualmente eu não conseguiria gastar 20 mil reais. Só se eu, sei lá, alugasse um apartamento, né, se eu comprasse um carro, se eu me endividasse de algum jeito ou financiasse alguma coisa, daí sim, talvez eu chegasse em 20 mil reais. Mas, mano, mesmo pedindo iFood todo dia, tá ligado? Mesmo indo nos melhores restaurantes, você tem que fazer uma força para gastar 20 mil reais, se você não paga aluguel e se você não paga financiamento de nada. Inclusive, iFood é uma das coisas, iFood e Uber é uma das coisas que eu queria botar aqui em pauta, que mudou bastante na minha vida depois que eu juntei 100 mil reais. Antes de eu ter um valor considerável no banco, né, eu media muitas das coisas dos meus gastos. Então, se eu fosse para um restaurante, eu via o valor que eu tinha pago na comida que eu estava comendo, né. Quando eu ia pedir um Uber, eu esperava o preço abaixar um pouco, né. Eu não ia pedir um Uber de tipo 25 reais, eu também não ia comer num restaurante onde um prato custava 500 reais. E é uma coisa que eu fui deixando de me preocupar conforme o tempo e conforme eu fui juntando mais dinheiro. Hoje em dia, eu não ligo para quanto que custa o prato do restaurante. Eu vou lá e peço o que eu quiser, eu nem vejo o preço, né? Eu vou pedir um Uber, eu não vejo o preço do Uber, eu não fico esperando o preço abaixar. Se o Uber tá 30 reais, eu peço Uber de 30 reais. Eu não me preocupo mais com essas coisas. E como que eu fui perdendo essa minha preocupação? Quando eu fui percebendo que o dinheiro que eu tinha investido cobria esses meus gastos. E isso me deixa muito confortável. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho 600 mil investidos. Eu sei que eu posso gastar 6 mil reais todo mês com qualquer coisa que não vai fazer diferença, entendeu? Porque eu gasto o dinheiro dos meus rendimentos. Obviamente eu não tiro o dinheiro investido para gastar ele, entendeu? Por exemplo, eu tenho 600 mil investidos, eu sei que, ó, esses 600 mil vão render 6 mil por mês, né? Então os 6 mil por mês que eu vou gastar no mês, eu não tiro dos meus investimentos, mas eu tiro do meu salário, entendeu? Então, tipo, recebi um salário de 35 mil reais, né? Eu tiro 6 mil ali para os meus gastos, inclusive eu normalmente deixo esse dinheiro na poupança, e o resto vai direto para investimentos, entendeu? Então o dinheiro entra na minha conta, eu já separo isso, né? O quanto que eu vou gastar no mês, eu boto ali mais ou menos com base em quanto eu tenho investido, né? Então, quando eu tiver 700 mil investidos, eu posso aumentar o meu custo de vida para 7 mil reais. Quando eu tiver 1 milhão investidos, eu posso aumentar o meu custo de vida para 10 mil reais, entendeu? Então, eu já separo o meu custo de vida, mesmo que eu não vá gastar tudo isso no mês, né? Eu deixo ali o meu custo de vida, que hoje em dia eu reservo 6 mil reais para o meu custo de vida, e o resto vai tudo para investimento. Inclusive, eu tento não resgatar dinheiro que eu já investi, entendeu? Eu já investi, sei lá, investi 25 mil esse mês e reservei o meu dinheiro de custo de vida aqui. Eu só gasto o custo de vida e eu vivo dentro do orçamento do meu custo de vida. Não vou mexer no meu dinheiro investido. Porque se tem uma coisa que eu, sinceramente, eu não gosto, é ver o dinheiro que eu tenho investido abaixando. Não gosto. Eu só gosto de ver o número aumentando, entendeu? Quando eu vejo que tá abaixando, eu começo a ficar meio, putz, vou controlar um pouquinho melhor aqui as coisas. Vi alguns youtubers falando que eu vivo um estilo de vida muito extremo, né? Que eu deveria gastar mais, né? Que acharam impressionante eu nunca ter feito uma viagem. Mas a realidade é que eu comecei a ganhar um dinheiro considerável faz pouco tempo, cara. Há 3 anos atrás eu ganhava 500 reais por mês, né? Do Senai. Então, eu, querendo ou não, ainda nem sei como gastar dinheiro, né? Eu tô meio que aprendendo aos poucos como gastar meu dinheiro. E não vou negar também, né? Eu tenho um certo medo. Quem não tem medo de voltar atrás, né? De perder o meu emprego agora, perder o meu canal no YouTube e voltar a ganhar pouco que nem eu ganhava antigamente. Óbvio que eu tenho medo disso. Então, eu gosto de ter o máximo de dinheiro investido, porque isso me garante que eu vou ter uma renda no futuro. Nem que essa renda venha só de rendimentos, né? De investimentos. Pelo menos eu vou ter uma renda ali todo mês. E eu sei que a maioria das pessoas não pensa assim, né? Eu posso ter o exemplo até de pessoas próximas de mim, né? Muitas pessoas, quando elas começaram a ganhar um certo dinheiro ali, já financiaram uma moto, já compraram um carro, já financiaram um apartamento, né? Já foram morar de aluguel. E eu não. Né? Até hoje eu ainda tô aqui na casa dos meus pais, ainda tô juntando dinheiro, ainda tenho um custo de vida bem baixo. E assim, é inevitável eu sentir uma certa vontade de gastar dinheiro, assim, ainda mais quando eu vejo pessoas ao meu redor gastando dinheiro, comprando carros, comprando motos. Eu sinto uma vontade de, nossa, putz, eu poderia já ter lançado um carro da hora, né? Tipo, eu já poderia estar andando num carro de 100 mil, eu já poderia estar financiando até uma casa, mas não vou fazer isso.
Vou esperar. Porque eu sempre tive um certo receio de vincularem, principalmente as pessoas ao meu redor, né, família e amigos próximos, de vincularem a minha imagem a dinheiro, entendeu? Então, tipo, o Vitor agora é o cara que tem dinheiro, entendeu? Então, se precisar de alguma coisa, vai lá e pede ajuda pra ele. Não gosto muito dessa imagem. Eu prefiro que as pessoas me vejam além disso, né? Até por isso que eu nunca comentei muito sobre quanto que eu ganho com amigos e família, né? Eu era bem seleto com as pessoas que eu falava, o quanto eu ganhava e quanto eu tinha investido. Obviamente, agora que eu criei o canal do YouTube, né? Deus e o mundo sabe quanto que eu tenho investido, quanto que eu ganho por mês. Mas antigamente não era assim, eu era bem fechado quanto à minha vida financeira. E isso me dava um pouco mais de liberdade, né? Eu me sentia mais livre, de certa forma. Porque eu acho que deve ser muito ruim. Você começa a ganhar bem, eleva o seu padrão de vida e depois de um tempo as coisas começam a dar errado, você começa a ganhar menos dinheiro e você tem que voltar para o padrão de vida antigo. Isso não aconteceu comigo, não sei se em algum momento no futuro pode acontecer, mas é por isso que eu quero criar um grande patrimônio para eu não ter que me preocupar com essas coisas. Mantendo o valor do meu custo de vida, né, limitado aos meus rendimentos, desse jeito eu todo mês consigo investir um valor alto e mantenho o meu poder de compra ao longo dos anos, porque normalmente eu sempre vou ganhar mais dinheiro do que eu recebo de rendimentos, né? Pelo menos por enquanto. Eu não sei se algum dia os meus rendimentos vão passar a minha renda ativa, mas talvez no futuro passem. E vou ser sincero, quando o assunto é viagens, teve várias vezes na minha vida que eu não fiz viagens por causa que eu não tinha como me locomover e eu não tinha uma agenda previsível. Isso me incomoda bastante até hoje, porque apesar de eu ter o trabalho remoto, eu preciso estar nesse ambiente aqui para trabalhar, né? Eu preciso estar no meu quarto e eu preciso do meu computador. É por isso que no futuro eu quero providenciar um notebook, né? De preferência um MacBook, para que eu finalmente tenha a liberdade geográfica e eu possa trabalhar em outros lugares que não sejam o meu quarto. Como eu trabalho para um canal no YouTube, eu não tenho férias, né? Eu não tenho final de semana direito. Eu tenho no máximo um dia de folga por semana e às vezes nem isso, né? Às vezes eu não tenho nem um dia de folga na semana. E as coisas são meio imprevisíveis, né? Por exemplo, existem semanas que eu tô mais livre que outras, né? Mas eu não consigo planejar essas semanas porque eu não sei que semanas que eu vou estar mais livre. O fato de eu ter ficado a semana livre é porque aconteceu algum imprevisto. E não tem como prever isso, né? Tipo, às vezes não dá certo do meu chefe gravar um vídeo e eu fico uma semana ali sem fazer nada. Só que eu não tive tempo para planejar nenhuma viagem, né? Seria uma semana que eu poderia fazer uma viagem, mas eu não tive tempo para planejar nada. Se eu tivesse um notebook e pudesse trabalhar remotamente, pouco importava, né? A única coisa que eu fico um pouco de receio com o notebook é a questão de internet, porque eu trabalho com arquivos pesados, então eu preciso ter uma conexão na internet boa e estável, né? Para se eu for viajar e trabalhar remotamente. Essa seria minha maior preocupação ali, ter uma boa conexão com a internet em qualquer lugar. Talvez a Starlink me ajude com isso, eu não sei. Tenho que pesquisar um pouquinho mais a fundo. Mas voltando aqui pro assunto dos 100 mil reais, né? Olha, eu sinceramente, depois que eu juntei 100 mil reais, eu não senti muita coisa não. E eu não senti que eu tava mais perto do milhão. Eu provavelmente demorei uns 6, 7 meses pra juntar os meus primeiros 100 mil reais, né? Eu juntei meus primeiros 100 mil reais há 2 anos atrás. E eu não senti que o caminho ficou mais fácil não, rapaziada. Eu sinto que o caminho, na verdade, ficou mais difícil ainda, né? Eu não entendo muito esse negócio de tipo, depois dos 100 mil fica fácil e o 1 milhão já tá ali pertinho. Eu não senti muito isso não. Eu sinto que, na verdade, quanto mais dinheiro você tem, mais vontade você tem de gastar e mais difícil fica você se regular ali para você não gastar. O meu custo de vida aumentou muito hoje em dia, né? Tem meses que às vezes eu extrapolo um pouco e eu gasto uns 15 mil, 17 mil reais. E passa muito, né, do teto de rendimentos de 6 mil que normalmente eu tento manter. Obviamente, né, tem meses que eu faço algumas compras maiores, tem meses que eu compro alguns equipamentos, mas, por exemplo, eu nunca conseguiria no passado sequer gastar 2 mil reais por mês, entendeu? Hoje em dia, pelo fato de eu conseguir, eu vou gastando, sem me preocupar, entendeu? Então eu peço iFood aqui, eu peço Uber aqui, eu vou num show aqui, eu vou gastando mais as coisas, sem me preocupar, entendeu? E automaticamente os meus gastos por mês vão aumentando também. E isso aí é um pouco arriscado, porque você pode se descontrolar bem fácil, né? Eu conheço editores que ganham 30 mil por mês e gastam 32 mil. Não é bem o modelo de vida que eu quero seguir. Eu quero sempre gastar menos do que eu ganho, para eu sempre ter um bom valor investido, porque no final isso é o que mais importa. Você ter dinheiro líquido na conta. Mas
Eu acho que a coisa mais legal de você ter dinheiro investido é você ver o dinheiro aumentando conforme os meses vão passando sem você aportar nada, entendeu? Tipo, às vezes eu abro minha conta e eu vejo lá, tipo, mais R$ 500, mais R$ 1.000 e eu não aportei nada, foi só de rendimento mesmo. Isso é muito legal, você vê o dinheiro constantemente crescendo e cada vez crescendo mais, porque agora com 600 mil investidos eu já vejo todo mês automaticamente entrar mais R$ 6.000 ali no meu patrimônio sem eu aportar nada. Então é muito legal ver isso. E te motiva pra caramba pra você continuar aportando mais e ver aquele dinheiro crescendo. Os resultados ficam mais rápido. Eu lembro que quando eu tinha 50, 100 mil reais, demorava pra eu ver aquele dinheiro aumentando ali com a própria rentabilidade, né? Agora, ainda mais com a taxa de juros alta do jeito que tá, eu vejo, tipo, constantemente o dinheiro entrando ali e é muito interessante você ver as coisas rendendo e os valores aumentando em tempo real, valores consideravelmente altos, né? Hoje em dia, com os 600 mil investidos e os 6 mil de rendimentos que eu tenho, é como se todo dia entrasse R$ 200 na minha conta sem eu fazer nada. Tô ganhando literalmente R$ 200 por dia sem fazer nada. Tem um valor bem alto até entrando na minha conta, né, de R$ 6.000 sem eu trabalhar, né? Eu sei que se amanhã eu parar de trabalhar, eu tenho um salário garantido ali de R$ 6.000 por mês. Obviamente, a passar dos anos eu vou perder meu poder de compra. Então, o recomendado seria, na verdade, dos 6 mil, né? Se eu fosse viver só de rendimentos, eu gastar tipo 3 mil e reinvestir mais 3 mil. Mas mesmo assim, já é um salário de R$ 3.000 sem trabalhar. E eu acho que isso é a melhor coisa de você, né, passar dos 100 mil, chegar nos 500 mil, chegar num milhão, é você ter a garantia de uma aposentadoria. Se eu parar de trabalhar, eu tenho uma aposentadoria garantida de R$ 3.000. Com certeza é uma aposentadoria muito maior do que a que eu conseguiria com o INSS, porque eu nem sei se eu vou conseguir aposentar de algum jeito pelo INSS, né? Eu sou obrigado a pagar um prolabore para mim mesmo, né? Então eu meio que tenho direito a uma aposentadoria, mas eu pago só um salário mínimo para mim mesmo de prolabore pela a minha empresa, né? Eu pago os impostos pelo Simples Nacional, tenho uma ME e quando você tem uma empresa você meio que precisa pagar um salário para você mesmo. Mas eu pago, né? Pago os impostos do INSS, essas coisas, mas não boto fé que eu vou ter direito a nenhuma aposentadoria pelo INSS, nem me preocupo com essas coisas, para ser sincero. E é muito bom não ter que se preocupar com isso, porque eu sei que eu tenho a minha aposentadoria privada, né? Eu vou ter o dinheiro investido e se eu quiser eu posso aposentar e viver do rendimento desse dinheiro, gastando obviamente metade do rendimento e para manter o meu poder de compra, mas mesmo assim, né? Tem um dinheiro ali todo mês para eu usar e que nunca vai faltar, entendeu? Tipo, nunca. Hoje em dia eu só voltaria a estaca zero se eu fizesse uma merda muito grande, né? Eu só voltaria a realmente não ter nenhum rendimento e não ter meio que essa aposentadoria garantida se eu fizesse uma merda gigantesca, né? Sei lá, apostasse 500 mil no Tigre. Daí sim, ia ser um grande problema, mas se eu não fizer nenhuma merda relevante, eu vou ter praticamente agora, já com 21 anos, eu já tenho praticamente uma aposentadoria. É como se eu tivesse aposentado com 21 anos se eu quiser. Obviamente, eu não quero aposentar só com R$ 3.000, né? Mas eu já tenho meio que, porra, uma boa garantia aí. Lembrando aqui que eu trabalho como editor de vídeos para youtubers gringos, né? Eu tenho um salário hoje em dia de US$ 6.000, que convertido dá algo em torno de 35 mil. Mas se você contar com alguns outros bônus que eu tenho, às vezes tem mês que chega em 40, 42 mil. Bom, se você é editor assim como eu, né? Ou se você tem interesse em entrar na área de edição de vídeos e editar para gringos, tem o servidor do Discord aí na descrição, onde assim que você virar membro aqui do canal no YouTube, você tem acesso a esse servidor. Aqui tem várias pessoas te ajudando, né? Tem vários editores aqui. Tem eu aqui, inclusive, no server. Se você tiver alguma dúvida, você pode me marcar e eu vou responder aqui. Além do servidor, tem também os vídeos para membros, né? Quando você virar membro aqui do canal, você vai ter acesso a esses vídeos. Aqui eu mostro como que eu edito os vídeos dos meus clientes, como conseguir clientes gringos editando vídeos, como receber em dólar, né? Aqui eu abro todos os meus e-mails que eu já mandei para os meus clientes. Eu mostro como que eu fui atrás deles. Eu mostro meu portfólio, eu mostro minhas redes sociais, eu mostro como que eu recebi desses clientes desde 2022. Toda semana vai ter vídeo novo aqui para os membros, né? E eu sempre vou estar atualizando também o servidor com coisas interessantes. Bom, eu acho que é isso, né? Esse vídeo aqui vai ficando por aqui e até o próximo.